Paz para os irmãos do canal Revelação da Palavra Peniel. A palavra, irmãos, se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 13. E também existe uma referência em Isaías 56, versículo 7, onde ambos, irmãos, falam do mesmo assunto e aonde tem o mesmo tema. Jesus falando: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Glória a Deus, irmãos, porque nos dias atuais nós vemos que isso não tem acontecido dentro das casas de orações, dentro dos templos, dentro das igrejas, aonde tem acontecido coisas que não agradam a Deus, irmãos, porque se a casa de Deus é uma casa de reverência, de oração, de adoração, é um lugar, irmãos, que nós devemos ir com temor. Nós devemos ir à igreja, irmãos, para fazer súplicas a Deus. Nós entendemos que aquele lugar é um lugar santo, aonde ali habita o Espírito de Deus, irmãos, para nos consolar, para nos ouvir. Então, devemos ter todo o temor e toda reverência ao entrar na casa de Deus, irmãos. E isso não está acontecendo nos dias atuais. Pessoas que vão à casa de Deus simplesmente, irmão, no intuito de conseguir algo, buscando coisas do seu próprio interesse. E nós vemos que as igrejas modernas, as igrejas atuais também têm feito coisas que não agradam a Deus. E nós entendemos, irmãos, que o Senhor Jesus, quando disse essas palavras, e quando o profeta Isaías, em 56, versículo 7, disse também o mesmo assunto, será, irmãos, que eles estavam enganados ao dizer que a casa de Deus será chamada casa de oração? Será que a casa de Deus, irmãos, é o lugar onde tem que ser usado o púlpito para ministrar, contando piadas, fazendo como se fosse um palhaço de circo, alegrando o ego das pessoas? Será que Deus tem se agradado, irmãos, deste tipo de pregação? Quando alguém sobe no púlpito, no altar, e quando abre as escrituras sagradas, sabendo que aquelas escrituras, o conteúdo que existe dentro daquelas escrituras são palavras verdadeiras, não são palavras de homens, porque Deus não erra, Deus não mente, Deus não volta atrás. E o homem, irmãos, na sua inconstância, na sua meninice, tem feito do púlpito o seu altar, tem feito do púlpito o seu pedestal para lhe alegrar, para lhe fazer a sua apresentação, para fazer a sua palestra. Tem usado desses métodos, irmãos, dentro de denominações que não são casas de oração. Podemos afirmar que essas igrejas modernas, elas atraem apenas as pessoas que não estão preocupadas com uma salvação, preocupadas com uma vida espiritual, mas estão preocupadas consigo própria, com seu eu, com a sua vontade. Essas pessoas, elas entendem que Deus, eles têm que favorecê-las, Deus tem que obedecer de qualquer forma
às suas vontades. E não é isso, irmãos. O lugar, a casa de Deus, é um lugar de reverência, é um lugar de súplica, é um lugar onde nós devemos ir, irmãos, não para pedir, mas para agradecer. Existe um momento aonde nós passamos ali pelo porteiro, e ali o porteiro faz a anotação, e nós pedimos orações em nome do Senhor Jesus, pela família, pela nossa vida espiritual, pela saúde, né, pelo nosso trabalho. Nós pedimos oração e o porteiro ele faz aquela anotação. Mas antes, irmãos, de um porteiro fazer uma anotação, já tem um anjo anotando o que você pediu dentro do seu coração. Seu pedido já foi coletado pelo porteiro anjo que já está subindo ao Senhor e já viu a sua súplica, a sua necessidade. E a palavra, irmãos, ela é clara. Não devemos nos preocupar com essas coisas deste mundo, com as coisas terrenas. Devemos nos preocupar com as coisas que vêm do alto, irmãos. Porque Maria, ela escolheu a boa parte. Ela ouviu a palavra do Senhor, os conselhos que Jesus ali trazia. Mas Marta, ao contrário, irmãos, ela estava preocupada com os afazeres da casa, com o trabalho. E quantas são as pessoas hoje que andam preocupadas com os afazeres, com as coisas, né, que entendem que precisam pagar suas contas, que precisam se manter para sobreviver, mas esquecem, irmãos, que o próprio Jesus disse: se o meu Pai que está no céu cuida das árvores que não têm onde reclinar, quanto mais de vós. A palavra também fala, irmãos, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e o resto lhe será acrescentado. O homem, a mulher, irmãos, andam numa preocupação com as coisas, com o dia de amanhã, quanto o homem deveria se preocupar, irmãos, com o dia de hoje, porque o amanhã ele pertence a Deus. Oxalá o irmão, a irmã, seja hoje seu último dia em cima desta terra. O que você teve? Qual foi a sua decisão? De que lado você esteve? Será se hoje o Senhor voltar para ti, você terá a oportunidade de subir ao céu? Pois muitos irmãos têm trocado as coisas do alto, têm trocado o céu pelas coisas da terra. E o Senhor lhe faz uma pergunta por esta palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, irmãos. Nós devemos acreditar em Cristo Jesus, pois Ele, irmãos, não nos deixa desamparado, Ele não nos abandona, é Ele que está conosco. Será que o profeta Isaías, irmãos, não conhecia este modelo chamado Jesus Cristo? Será que o profeta Isaías estava falando, irmãos, de uma casa de oração, aonde ele não estava congregado, irmãos? Será que o profeta Isaías não viu, não teve uma visão da igreja, de como seria o modelo da igreja de Cristo, da igreja verdadeira, irmãos? Muitos têm colocado nome na igreja e muitos têm usado o termo que a igreja é dele. Mas o Senhor Jesus disse, irmãos, para Pedro: apacenta o meu rebanho. Essas ovelhas, irmãos, que estão em outros aprisco, não são dos homens,
não são, irmão, daqueles que se dizem pastores. Essas ovelhas são de Jesus Cristo. E chegará um dia, irmãos, que a ovelha ouvirá a voz do pastor verdadeiro. E quando o pastor verdadeiro chamar pelo seu nome, a ovelha, irmãos, saberá quem é o pastor e correrá para o seu aprisco. Glória a Deus, irmãos, porque a igreja, irmãos, incorruptível somos nós, mas o lugar onde nós congregamos, irmãos, merece toda reverência, merece todo respeito, irmãos. Não é um lugar de festa, não é um lugar de algazarra, não é um lugar, irmãos, aonde você tem que fazer ali uma festa, aonde você tem que fazer um teatro, aonde você tem que fazer um carnaval, um baile. Aquele lugar é santo, 3 vezes santo, irmãos. É o lugar aonde Deus manda a sua palavra, aonde Deus fala com os seus. E este lugar merece, irmãos, todo respeito. É chamado casa de oração. Glória a Deus, irmãos, porque a casa de oração, ela tem os seus nomes na terra, né? Tem vários significados. Uma se chama Congregação Cristã Peniel, outra se chama Congregação Cristã do Brasil, outra se chama Igreja Universal, outra se chama Deus é Amor, outra se chama Assembleia de Deus. São os nomes dados, irmãos, na terra. Mas o modelo, irmãos, que Deus quer, que Jesus disse é: a casa de meu pai é casa de oração, não casa de comércio, não casa de escândalo, não casa de vândalos. Respeitem, irmãos, a casa de Deus. Tenha temor, tenha reverência, porque o lugar aonde você coloca os seus pés é santo, irmãos. Foi isso que Deus disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E vamos ter, irmãos, essa reverência a Deus, este temor, porque o lugar onde Ele nos colocou é um lugar santo. Essa é a palavra, irmãos. O modelo da casa de Deus, modelo da igreja, modelo verdadeiro, irmãos, que devemos seguir, chama-se Jesus Cristo. E devemos ter a reverência dentro da casa do seu Pai, que é a igreja chamada casa de oração. Deus seja louvado.